Olá pessoal, então esse é mais um episódio do Próximo Andar. Hoje estamos aqui com Amanda Martins, da Ciclow. Amanda, muito obrigado por ter vindo hoje. Prazer receber você que veio lá de São Paulo aqui para conversar com a gente aqui em Curitiba. Então é uma honra conversar com você e hoje vamos bater um papo muito interessante, muitas ideias de brinde se você tem empresa, a gente vai puxar um pouquinho disso, que tem um pouco de relação com a Ciclow. Vamos conhecer um pouco desse mercado, de você ressignificar coisas que você já tem. Vai ser um bate-papo muito interessante. Muito obrigado, Amanda, por vir falar com a gente aqui. Legal, muito obrigada pelo convite. Estou bem animada aí pela conversa. Show de bola. Eu estou aqui também com a Juliana Moreira, nossa coordenadora de vendas. Oi, pessoal, isso aí, vamos bater um papo legal, entender várias coisas desse universo, né? Dizem que é upcycling, né? Esse nome é difícil, mas a Amanda vai falar melhor sobre isso. E eu acho legal que o Up vem para isso, mostrar um novo ciclo, né, Amanda? Então, você podia explicar um pouquinho pra gente o que significa trabalhar com upcycling? O que é upcycling? Assim, é um nome que as pessoas não entendem muito bem o que significa. É um nome americano, né? Normalmente a gente não usa no dia a dia, né, esse tipo de termo, mas basicamente é uma reciclagem, só que você aumenta o valor agregado da transformação. Então, era um produto que era com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, né? Era uma camiseta e se transformou numa jaqueta, né? Então, você tem um maior valor agregado depois da transformação, né? Então, por isso que é up, de upcycling. Você tem o recycling, que é uma reciclagem normal, às vezes era uma garrafa d'água, continua sendo uma garrafa d'água, mas é um produto reciclado. E você tem o downcycling, que é quando você pega, por exemplo, coisas de um carro, por exemplo, se eu falo de um carro, e aí você faz enchimento de almofada, ou às vezes tem até coisas de borracha que viram asfalto, né? Então você acaba reutilizando, mas que o resultado acaba sendo inferior ao valor agregado que ele tinha antes, né? Então é um reaproveitamento, mas você transformando em uma coisa melhor, mais legal, assim, upcycling. Exato, legal. exato. E eu tenho uma dúvida, assim, os materiais que são upcycling, né, que continuam essa vida para um ciclo mais elevado, eu diria assim, eles são sempre manuais, assim, o processo de fabricação, eles não passam por um processo industrial, isso é uma regra, não passar por um processo industrial? Tem algumas divergências aí de conceito. Tem gente que fala, não, pode ser industrial, pode alterar a propriedade química, né? É que aí depende muito, né? Porque se você alterar a propriedade química, normalmente, por exemplo, vamos dar o exemplo da garrafa d'água. Você, às vezes, vai transformar o plástico A num plástico B, que a qualidade é inferior depois que você reciclou. E esse processo químico, normalmente, você traz o produto para uma desvalorização. Normalmente. Sim. Mas podem ter casos que sim, você consegue valorizar. Por isso que a maioria das vezes é um processo artesanal e artístico, por isso que você consegue valorizar o produto. Mas existem algumas divergências. Tem gente que fala, não, tem que ser só artístico, né? Sem uma alteração química. E tem gente que já fala, não, imagina, eu tenho aqui, porque hoje em dia a gente tem vários processos, né, de reciclagem, às vezes que hoje em dia tem impressora 3D, né? Que é muito legal. Você consegue transformar, por exemplo, plástico em filamento de máquina 3D, você coloca na máquina e imprime o que você quiser. Como que isso não é upcycling, né? Mas também, às vezes, passa por um processo mais industrial. Então, tem algumas divergências, mas assim, o conceito principal é reaproveitar, mas sempre valorizando o resultado final. Que eu acho que é a melhor forma de você ter um processo de reciclagem, né? Porque aí você está sempre melhorando a qualidade do produto. Vai chegar uma hora que não tem o que fazer, né? Você vai ter que colocar num downcycling. Mas enquanto você consegue valorizar, é melhor para todo mundo e para os recursos, né? Sim. Boa. Amanda, explica um pouquinho da Ciclow, assim, o conceito. Eu vou falar o que eu entendi e daí você
você me corrige assim e explica da sua maneira. Então, o que eu entendi da Ciclo é que são pessoas ou empresas que encontram artesãos ou artistas e tal, que vão fazer o upcycling nos produtos delas, ou se é uma empresa, né, nas diversas dos produtos que ela teria, né, depois que seria um descarte de um evento ou coisa desse tipo. Explica um pouquinho melhor pra gente o que é a Ciclo, assim, o conceito da empresa. Tá. A Ciclo é um grupo de artistas que sabem reaproveitar material e transformar num produto maravilhoso. Nossa, que legal. É isso. A gente faz a curadoria, a gente encontra as pessoas, a gente afina os processos para melhorar. E como valor agregado, a gente facilita pessoas e empresas a transformarem o que elas têm, né? Esse é o objetivo final. Então, se as pessoas têm alguma coisa em casa, às vezes por não saber quem pode transformar aquilo numa mochila, numa jaqueta, num presente para alguém, você faz o quê? Nada. Ou joga fora. Joga fora, ou doa, ótimo, né? Ou vende, ótimo, mas muitas vezes nada, porque às vezes está estragado, você faz o quê quando rasga? Joga fora. Então, é uma forma de incentivar pessoas e empresas a reaproveitarem, porque a gente já sabe o que transformar, já sabe quem faz, já vai cuidar do processo. Então, é só você querer que a gente cuida de todo o processo. Essa é a ideia. E o legal é que, além dessa valorização do produto que estava ali parado, aquele produto também carrega uma história de transformação, né? Carrega, às vezes, até um valor sentimental. Então, se torna um ícone, uma coisa única que em nenhuma loja do mundo vai se vender aquilo, porque aquilo é uma particularidade da tua história. Né? Então, exato. Acredito que na Ciclo tenha vários exemplos de transformações que carregam esse lado emocional, assim, né? Sim, a gente tem uma aba no site que é só de histórias de transformação, que são essas histórias legais que têm uma conexão, né? E as pessoas se identificam. Na verdade, a ideia surgiu daí, né? Eu pessoalmente queria ter hábitos mais saudáveis e eu percebi que sempre ficava aquelas coisas acumulando em casa. E acumular coisas em casa é também um dos desperdícios da economia circular. É o desperdício de ociosidade. Então, imagina, você gastou água, recurso, transporte, muitas vezes gasolina, para fazer aqui esse microfone. E se você não está usando esse microfone, você gastou tudo isso para quê? À toa. É um desperdício. Então, a ideia vem do não deixar as coisas paradas e também não descartar de forma errada. E aí eu percebi que a maioria das coisas que eu queria transformar eram aquelas que tinham valor afetivo. Porque se não tem um valor afetivo, você vai acabar querendo vender mesmo, ou doando para alguém, né? Então, o valor afetivo, ele torna a peça mais especial. Então, isso que é bacana, porque, por exemplo, a primeira peça que eu fiz, se eu não me engano, foi a vela. Que eram potinhos que eu ganhei de amigas, né? Uma amiga minha, muito amiga de Barcelona, que me deu um potinho da viagem. Aí acabou a vela... O que eu ia fazer com aquele pote? Ia virar porta-lápis, sabe? Eu queria reaproveitar o potinho, mas eu também não queria comprar uma outra vela com outro pote. Aí comecei a reaproveitar e aí que eu comecei a reaproveitar as minhas coisas. Umas roupas de criança, descobri quem pudesse fazer uma mochila para mim. Então, cara, ninguém tem uma mochila igual a minha. E eu pego a peça, eu lembro de cada história. Nossa, essa daqui eu usava no colégio, essa daqui eu usava não sei onde. Então, isso que é legal. Nenhum produto vai substituir isso, né? Então, para que eu preciso de 10 mochilas se eu já tenho uma que é muito especial, né? Então, isso também ajuda a diminuir o consumo, né? Você tá com a tua mochila aí? Nossa, eu achei muito legal essa daí eu não trouxe, porque eu trouxe as outras da coleção. Mas essa mochila é feita... Essa daqui, ela não é feita de roupas da minha infância. Essa daqui a gente fez com guarda-sóis cariocas. Que aí, o que a gente descobriu? Assim como as pessoas, as empresas também têm o mesmo problema. Elas ficam guardando coisas no estoque, de eventos, uniformes. E aí a gente descobriu que a gente podia impactar mais pessoas trazendo um volume maior de produtos a serem ressignificados, mas a gente não queria perder a coisa do afetivo. Então, a gente queria encontrar que tipo de produto a gente pode pegar que tem muito no mercado, sendo jogado fora, e que as pessoas se conectariam, né? Que não perdesse o afetivo. Aí,
eu pensei, pô, guarda-sol das praias cariocas, muita gente vai Nossa, gostar. muito legal mesmo. Que sacada, Não, viu? e é muito bem feito, né? Então eu acho que aí tem a parte artística, assim, né? De fazer uma coisa muito bem feita, que daí você Total. realmente tá valorizando muito o produto, assim. Fica bem coloridinho. A gente fez coloridinho justamente para passar essa coisa do carnaval, né? Da praia, né? Da alegria da cidade. Mas depois a gente começou a usar também em algumas lojas mais azul, né? Para o pessoal que gosta de uma coisa mais séria. Então, assim, é legal que a coisa do artístico dá para usar total. E não perde a afetividade, né? Porque às vezes tem gente que faz festa no Rio, vai viajar com os amigos no Rio, né? O gringo que vem pro Brasil usa o Rio de cartão postal, né? Acha que é a capital do Brasil. Acha. Rio de Janeiro, né? Aí foi a forma que a gente encontrou, pô, vamos fazer esses produtos que são significativos do ponto de vista afetivo. Não tinha e não tem ainda uma reciclagem de guarda-sol no país, é tudo queimado, na melhor das hipóteses, né? Senão fica lá 500 anos, né? Se degradando. E fica um produto à prova d'água ainda, então é ótimo. Quando pega chuva verdade. e tal, é muito bom. Então foi uma coleção que a gente desenvolveu, que agora eu uso no dia a dia mais essa, e indoors eu uso a minha outra afetiva. Então aí fica completo. Cara, muito legal. Muito legal, porque eu consigo ver como um presente muito especial, é realmente uma lembrança, né? Nesse caso do Rio, mas você pode usar para muitas coisas, né? Uma dúvida, eu, como usuário final, consumidor final, eu consigo ir lá na Ciclow e comprar as coisas? Como que funciona, assim, a logística? Assim, eu vou lá e compro uma bolsa como essa, e eu também poderia, tipo, falar com vocês e falar que eu tenho alguns materiais que são especiais pra gente, ou alguma coleção que eu queria fazer, e também poderia ser feito. Como que funciona a lógica, assim? A gente, no processo de validação, começou só com a encomenda, né? Até porque criar estoque e tudo é mais custoso, mais difícil, né? Então, no início, a gente só transformava por encomenda, que foi o segundo exemplo que você citou. Amanda, eu tenho aqui um monte de coisa que eu quero reaproveitar, quero transformar em outra coisa. Aí você vai no site, escolhe o que você quer que fique, né? E pede a sua transformação. Mas ano passado a gente já começou a vender produtos prontos. Então, essa coleção você também consegue entrar no site, escolher o modelo que você quer, escreve alguma coisa específica, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de nada muito colorido, tem gente que gosta algo bem simples, tem gente que tanto faz. E aí a gente vai fazer uma peça ou pegar alguma que já está no estoque dentro do modelo que você escolheu. Entendi. E algumas empresas, elas também compram, normalmente não pelo site, mas elas entram em contato com a gente para a gente fazer um produto da coleção personalizado com o logo da empresa. Né? Que foi o caso dessa daqui, que a gente colocou a marca da empresa e ela deu no fim de ano para os clientes estratégicos dela, né? Legal. Então, foi um presente de fim de ano com significado. Com porque certeza. você traz a sustentabilidade, né? É um presente que ninguém espera receber, porque não é novo, né? Não é aquela canetinha, bloquinho, né? Que todo mundo não aguenta mais receber. E você mostra para as pessoas, cara, olha o que eu recebi, aí o filho, a esposa, todo mundo vai querer ver e usar, né? Então, é uma forma de engajar com a sua marca muito melhor do que você dar uma coisa... Tem bastante significado, né? Bem legal. Sem propósito, né? Comparado, né? Com outras coisas que você não tem essa história, né? Nossa, veio várias ideias, né? Eu não sei se foi falando com você que veio, tipo, eu participei de um evento, de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, e lá tinha alguns materiais, e pode sair de lá, talvez, alguns materiais para serem criados, e você vai lembrar sempre você vai sempre guardar essa lembrança que você participou daquele evento, daquilo. Isso. É muito legal. Essa é a ideia. A gente faz com outros tipos de material também, né? Então, a gente até fez umas coisas de banner. E vários outros produtos também, né? Mochila é uma delas, assim. Essa daqui a gente fez pro Flamengo, que essa daqui era piloto, né? Que a gente fez com os banners dos jogos, a pulseirinha do camarote. Que legal. E dentro uma faixa de torcida deles.
Porque nesse segmento de esporte, é um segmento que a gente também começou a entrar muito, porque você tem a paixão, né? O afetivo, a torcida, você tem muito resíduo também. E normalmente é uma indústria que também faltava soluções sustentáveis, né? Então a gente começou a ir muito para esse lado do esporte, né? Então a gente já tá um pezinho ali, um pouquinho em todos, na parte de surf, na parte de bike, reaproveitando a calota e pneu de bike. Nessa do Flamengo foi legal também, que a gente usou as faixas. Até umas bolas aí de spoiler a gente tá reaproveitando e já a gente conta como que vai ficar o projeto, mas... Olha, fazendo uma expectativa, tá vendo, Maru? Caramba, muito legal. Cara, muito legal mesmo essa sacada, assim. Porque você tendo uma coisa afetiva e tal, né? Aquela paixão, o produto se valoriza demais, né? Tipo, porque realmente não é só uma mochila, né? É uma mochila que tem um significado único, assim, muito legal. Imagina um banner lá no final do jogo, numa final, saber que aquele banner foi da final do jogo e você fez a mochila, tipo, imagina isso para um torcedor fanático, isso tem muito valor. E o que é, tipo, é um presente que você vai dar para um cliente, por exemplo, né? Vai ser muito diferente, assim, ele vai sempre lembrar, né? Total. E o objetivo de um brinde quando você dá para um cliente ou coisa assim é isso, assim, né? Que guarde aquela lembrança, que seja uma coisa realmente importante, que faça a diferença, não seja só mais uma caneta ou uma coisa qualquer que ele já recebe muitas iguais, assim, E a pessoa que recebe se sente ainda muito mais importante, né? Caraca, olha, ele pensou em ter esse cuidado e eu tô recebendo isso. E todo produto que a gente entrega, a gente sempre entrega com uma tagzinha com a história, né? Então, assim, quando a gente fala, já fui um guarda-sol, né, das praias cariocas, a pessoa já remete Ipanema, já remete aquelas celebridades da Caras e já pensa, pô, será que a Débora Seco já se protegeu do sol nessa mochila? Aí você começa a ir pro imaginativo, né? Isso também é muito legal, né? E o lance do esporte é isso, você tem um ídolo. Cara, será que esse banner estava presente no momento daquele gol, daquela cesta, né? Isso que é muito legal também, né? Sim. E a gente tendo toda essa concepção assim, eu tenho uma curiosidade, que o que fez você se tornar empresária nessa área, nesse nicho, assim? Conta um pouco da sua trajetória, da sua carreira, você como profissional. Tá, eu sou graduada como engenheira de produção mecânica, uma coisa bem diferente, mas eu acabei nunca atuando numa fábrica, eu acabei construindo minha carreira em tecnologia. Trabalhava na SAP, entrei num programa trainee global, aí eu era account de vendas. Então, eu vendia inovação para grandes empresas. Porém, eu sempre fui muito apaixonada por temas de sustentabilidade, tanto do ponto de vista social, que eu sempre fui engajada em ONGs e tal, quanto do ponto de vista sustentável ambiental. Mas eu não conhecia os termos. Naquela época, não tinha muitos modelos de negócio no país. Assim, de economia circular mesmo. Tinha o brechó, que tem até hoje e está crescendo cada vez mais, né? Ainda bem. Mas tem poucas coisas. Por exemplo, lá fora já se tem muito mais modelos de negócio do que aqui, né? Então, lá fora você tem solução assim, você deixa as embalagens do lado de fora da sua casa, a empresa vem, preenche, faz o refil e você continua usando a mesma embalagem, né? Que é o sistema da Loop. E eu lembro que eu até mandei mensagem pro presidente global deles, olha, eu quero entrar muito nesse mercado, vocês não querem abrir uma unidade aqui no Brasil e me contratar, não? Então, assim, eu comecei a buscar empresas que eu me identificava, porque eu queria conhecer e desenvolver melhor o modelo de negócio sustentável no país, mas eu não achava, era tudo só reciclagem, brechó, né, que era o que eu tinha também, que também é legal, mas eu ainda não me identificava muito bem. Eu queria um pouco dessa coisa da arte, um pouco dessa coisa da logística, reversa, né? Aí o meu lado engenheira de produção, né, já puxa. E aí eu descobri o upcycling. E quando eu descobri o upcycling, eu falei, então vai ser isso. Porque eu comecei a fazer upcycling sem saber que era upcycling. E eu vi como é difícil você encontrar um profissional, né, ou
ou ONGs, ou marcas que topam receber o seu material e você, de fato, confia que ele vai transformar num produto final maravilhoso, né? E essa curadoria é um trampo, porque você tem que testar. Aí você testa do ponto de vista estético, mas também de responsabilidade, né? O cara não pode sumir, o cara tem que entregar no prazo, né? Então, essa curadoria começou a ser um trampo mesmo. E eu falei, bom, acho que isso vai virar um negócio, porque se eu estou precisando fazer isso e dá muito trabalho, outras pessoas também podem se beneficiar disso. Então, eu falei, vamos empreender. E eu já queria empreender na época, mas eu tinha outra ideia. E essa outra ideia eu descobri que ia ser muito furada, assim, porque eu descobri que já tinha uma empresa que fazia isso aqui, e era muito mais complexo do que eu imaginava, que eu queria trazer da Alemanha aquelas máquinas que você coloca o material reciclado e sai umas moedinhas, sabe assim? Sim. Seria Sai o quê? Sai umas moedas, tipo. Moedas. É como se você é pago por deixar o seu lixo reciclado nas máquinas. Entendi. Uhum. Então, é uma forma que beneficiaria o coletor também, mas as próprias pessoas já separarem os resíduos. Aí a máquina já junta, já identifica o sensor, que tipo de plástico já separa por cor, é aquela coisa maravilhosa. Mas não era uma coisa tão trivial. E eu já descobri que tinha uma empresa aqui no Brasil que fazia isso, que é a Triciclo. E aí começou a pandemia também. Eu falei, gente, como que eu vou desenvolver isso já com um competidor tão forte, né, no mercado, no meio de uma pandemia? Não, vamos começar outro modelo digital. E aí que eu comecei a empreender com upcycling, porque eu vi que tem muita oportunidade. Muita gente poderia se beneficiar. Que coisas que você vê na sociedade, né, que poderiam ser melhor aproveitadas, assim, e que não tem essa abordagem, assim, ainda não existe o upcycling na realidade. Total. Assim, existe tanto no oportunidade nas casas, né, das pessoas com roupa, principalmente, que muito resíduo têxtil, né, que a gente tem. Mas nas empresas a gente vê muito lixo urbano também. Claro que tem uma parte que a gente não consegue fazer um upcycling, mas tem uma parte que sim, né? Os guarda-sóis são deles. Você vê, todo prédio tem um ou vários, né? Guarda-sóis lá, pelo menos de segurança, tem. Os barzinhos também tem guarda-sol. Tudo isso já é um resíduo que a gente já está conseguindo endereçar. Agora, você tem os banners, você tem muita coisa de marketing, de evento. Então, em eventos também você tem muito lixo. Então, por isso que a gente começou também a trabalhar com peças para eventos, porque os eventos são grandes geradores de resíduo. Na parte de esportes, né, eventos esportivos, cara, também é muito resíduo. Você vê, teve um show agora do YouTube, YouTube não, Coldplay, do Coldplay, que foi inteiro sustentável, né? Foi mó legal. Teve bastante gente curtindo, assim, as iniciativas sustentáveis que eles fizeram no show. Você vê, o cara veio de fora para trazer essa cultura, né? Então, a gente tem muita oportunidade ainda para melhorar do ponto de vista de gestão de resíduo ali. É interessante. A gente já ajudou várias empresas com eventos, assim. Cara, e são centenas de milhares de reais, assim, num stand, por exemplo, que vai durar ali 3, 4 dias. E o que acontece é que a gente, às vezes, demora 2, 3 dias, assim, acompanhando as montagens dos stands. Ficam stands muito bonitos, assim, que, tipo, às vezes são melhor decorados que em casas, assim, né? Imagina. E daí a desmontagem acontece em, tipo, 3, 4 horas, assim, ó, correndo, assim, e quebrando tudo e tirando tudo. E, geralmente, a empresa não fica com nada, assim, sabe? Ela não aproveita nada porque ela nem sabe o que fazer. Então, realmente, de um evento, assim, né, de uma empresa ou algo assim, sai muito resíduo. E é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa marcante para a empresa. Todas as empresas que a gente ajudou até hoje num evento, para elas aquele evento foi importante, assim, geralmente é uma coisa legal para os colaboradores que participaram, é uma coisa legal, então poderia se transformar, por exemplo, né, tipo, isso aqui é uma mochila do material que saiu do evento, ou das pessoas que visitaram, pode receber alguma coisa depois, então tem muita coisa legal que daria para ser feito realmente, né? Dá para fazer carteira,
lixinho de carro, dá até para fazer bolsinha, sabe, de banner. Imagina o palestrante daquele evento receber o presente, né, como agradecimento. Obrigada por ter feito a diferença nesse evento, tá aqui um pedacinho dele para você lembrar, né? Cara, transforma a forma como aquela pessoa vai lembrar do evento, né? Muito diferente do que você sair do evento com uma caneta. E tem essa outra coisa, que em eventos é muito tradicional a empresa separar muitos brindes. Muitos brindes, assim, que são separados para entregar para quem está passando no stand e tal. Então, realmente faz muito sentido mesmo, assim, que as empresas se conscientizarem mais, né, sobre isso, assim, muito legal. Sim. Pode ajudar bastante mesmo. E não é só o reaproveitamento, né? É o evitar o resíduo, né? Não é muito onde a gente foca como empresa, mas assim, por que não ter displays digitais para apresentar o que era um banner, né? Por exemplo. Então você começa a repensar desde o início, né? Antes de reaproveitar o resíduo, como eu posso reduzir ele também, né? Esse é a etapa principal. E aí, o que tiver de resíduo, legal, em vez de jogar fora, vamos reaproveitar, aumentar o ciclo de vida útil, né? Mas tem todo um processo ali que tem muito como melhorar, né? Boa. Continua a história da empresa, assim. Então, você falou mais ou menos como ela começou. Conta como que ela foi evoluindo, assim. Como é que começou a ideia, como que começou. Foi tudo, já deu certo de primeira? Sempre assim, né? Sempre que mágica que você fez, Amandinha. Já deu certo de primeira, assim. Saiu nadando no mar azul, oceano azul, que falam, né? Não, é muito difícil. Empreender é muito difícil, né? E era a primeira empresa que eu abri. Nunca tinha trabalhado numa empresa pequena também. Então, eu tive que aprender muitas coisas, errei bastante. Então, assim, no início a gente começou com o mercado de pessoa física, muito pensando naquelas encomendas, das peças afetivas. E foi muito legal. Durante um ano a gente criou um branding bem forte no Instagram, principalmente, para as pessoas verem que tem muitas soluções para reaproveitar coisas que tem em casa, né? Muitos pais dando para os filhos coisas das roupas deles, né? A avó fazendo coisas para os netos, né? Das bermudas rasgadas, né? Então, assim, tem de tudo e é muito legal, muito bonito ver isso. Mas do ponto de vista de negócio, a gente precisava ter um passo um pouco mais ousado para o negócio ser sustentável. Mas aí do ponto de vista financeiro, né? Porque não adianta a gente também ter uma curadoria do artesão, criar uma expectativa e no fim do dia trazer um ou duas coisinhas para ele fazer. Né? A gente quer mudar a vida dele também, a gente quer dar a possibilidade dele trabalhar fazendo o que ele ama, que é transformar produtos. Para isso a gente precisa trazer uma demanda maior. Por isso que a gente começou a trabalhar com empresas também. No início, as empresas que vieram me procurar. Então, isso que foi legal, né? No processo de validação, a gente escuta, né? Tudo que falam pra gente. Uma empresa de Brasília, de biquínis, veio falar comigo. Olha, eu queria fazer logística reversa de biquínis aqui na minha loja. O que dá pra fazer com esses biquínis? Acho que você vai querer legal uma pochete. Você acha que faz sentido vender pochete na sua loja? Acho que faz. Vamos fazer uma piloto? Vamos. Então, começou assim a conversa com empresas, porque não foi nem eu que fui atrás, elas que começaram a vir atrás. E aí eu falei, bom, acho que isso vai dar bom, acho que isso é o futuro. E aí, janeiro do ano passado, eu fui chamada pelo Sebrae para participar do Rio Innovation Week. Então, eu não tive que pagar a entrada no evento, só a passagem, né? A estadia, aquela coisa toda, que já é uma grana, né? Mas eu falei, beleza, vamos lá. E eu levei lá minhas roupinhas pet, minhas coisas afetivas. Mas aí, quando as pessoas perguntavam, me dá um exemplo aí, e tinha muita empresa, eu comecei a dar exemplo de empresa. E eu falei, cara, por exemplo, imagina como seria legal a gente fazer uma coleção dos guarda-sóis aqui das praias do Rio de Janeiro. Teve um cara que eu falei isso, ele falou, o pessoal que coleta o guarda-sol tá ali, ó. Você não quer conversar com ele? Caraca! Aí eu quero! Aí eu fui lá. Com quem eu falo? Aí fiquei 3 dias atrás lá do vice-presidente. Oi, tudo bem? Olha, eu tenho uma ideia legal. Você não quer falar comigo? Não sei o quê. 3 dias depois, ele, tá bom, vai. Onde você tá? Vamos conversar. E aí ele topou, chamou o cara
do aterro, né? Que ele levava o resíduo para ele. Eu falei, acho que o cara do aterro não vai querer que eu faça isso. Eu pensei, ele deve querer que o resíduo vai para lá. E totalmente ao contrário. O cara falou, para mim, é muito ruim que esse resíduo vai parar no meu aterro. Porque quando eu queimo o resíduo, o plástico quebra a eficiência energética. Então, eu crio menos energia com o plástico lá. Para mim, o ideal seria ter só resíduo orgânico, ou a maior parte. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Eu falei, legal. No mesmo dia que eu ia embora, no dia seguinte, eu passei lá no depósito do cara, no lixo mesmo, assim. Escolhi lá uns 5 guarda-sóis, enrolei num negócio. Tava cheio de formiga, aquele negócio, enrolei num plástico. E fui abraçada no avião com aquilo, porque eu não conseguia despachar, né? Era um negócio comprido. Aí fui eu lá com um monte de guarda-sol sujo, abraçada no avião. E fui testar, porque eu também não sabia se ia dar certo ou não. Eu dei o pitch, mas sei lá, se ia dar certo, se não ia, se ia ficar bonito, se não ia, se ia rasgar, se não ia. E aí foi um tempo para conseguir fazer um produto da forma correta para que ele dure, né? Porque ele é um material resistente, mas dependendo de como você costura, ele pode rasgar fácil. Entendi. Então foi um trampo a gente encontrar ali o secret sauce. Legal. E aí eu voltei pro Rio, apresentei para eles. Acho que eles não estavam dando muita bola, assim. Mas quando eles viram as peças, o escritório inteiro parou. Eu quero tirar foto, eu quero tirar foto. Olha, tira aqui. Foi muito legal. Então, aí que deu certo, que a gente começou a fazer a coleção. Foi uma coisa meio que da minha cabeça, e no fim do dia o cara que fazia a coleta do guarda-sol estava no mesmo evento que eu estava. Eu também nem fui com essa expectativa toda e deu super certo, assim. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de sorte, mas se eu não tivesse me permitido, né, tentado, né, e falar, ir atrás dessas possibilidades, a gente não teria conseguido desenvolver esse projeto, né? Pô, muito legal. Você tocou em vários pontos que eu queria aprofundar, que eu achei muito massa para quem é empreendedor que está assistindo e tal. Um deles que foi um projeto, né? Eu acho que você já participou de alguns projetos assim. E eu acho que é legal o empreendedor se conscientizar, principalmente quem está começando, que o Sebrae, né? Nós somos credenciados do Sebrae, a gente faz várias consultorias e ajuda o Sebrae um monte, mas o Sebrae está sempre oferecendo muita ajuda para os empreendedores, assim. E muitos programas de incentivo financeiro, assim, né? Sempre eles publicam boletins de oportunidades, assim, né? Que incentivos em determinadas áreas, mas também programas, né? Eles têm o Empretec, que é muito legal para empreendedores, e tem programas assim, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de buscar esse tipo de aceleração, de incentivos, de programas que, além de ser legal para você mesmo, com a oportunidade de várias pessoas vão estar vendo aquilo que você oferece, você vai conhecer outras pessoas e sempre sai coisas legais dali, né? Eventos, programas assim, sempre você vai conhecer pessoas que vão criar um grupo que vai se ajudar, assim, é meu padrão isso. Fala um pouquinho, assim, dos programas que você participou, como que você ficou sabendo, como que foi a inscrição, muito difícil, o que saiu deles. Tá. Eu comecei a procurar aceleração, tanto porque eu precisava me desenvolver como empreendedora, né? Era a primeira vez. Seria burrice eu não tentar ir atrás de mais informação, porque eu realmente não tinha nada. E eu também estava à procura de possíveis formas de investimento. Porque, querendo ou não, a gente precisava de caixa para testar tudo isso que a gente estava tentando testar. E aí eu me inscrevi, aí eu fiz um curso com o pessoal da Redpoint para entender como funciona Venture Capital e tudo. E eu descobri que as acelerações, você tem que dar uma parte da sua empresa para participar e ganhar a grana de volta. E naquele momento que eu estava crua ainda, eu ia dar uma porcentagem alta para descobrir, às vezes, uma coisa que nem era uma coisa tão absurda que eu poderia, de repente, descobrir de outra forma. Então, eu encontrei uma aceleração que chama Inovativa, que é do Sebrae Nacional. É uma aceleração, tem duas, a de impacto e a normal. Eu não passei na aceleração de impacto na época, mas eu passei na normal, de uma empresa normal. E você não tem que dar uma contrapartida de equity,
eles não injetam dinheiro, mas você tem toda uma trilha de conhecimento, né? Você consegue apresentar o pitch. Então, é um relacionamento legal. Você conhece outras startups do mesmo ramo. Mas é aquela coisa, como tudo que é gratuito, né? Tem muita gente que não tira o proveito ao máximo da situação, né? Eu posso dizer que eu aproveitei bastante, porque até hoje eu tenho contatos de startups do mesmo segmento, que vira e mexe, eu ligo, vamos trocar uma figurinha, tal, não sei o quê. Eu tive mentores muito bons, que até hoje você fica com aquelas visões, né, que podem validar a dor que você quer que precise ser validada no modelo, mas também abrem portas, né, e dão uma visão diferente. Isso é muito bom. A oportunidade de fazer o pitch é uma oportunidade de extremo desconforto, mas que se você não fizer muitas vezes, você nunca vai fazer de forma confortável. Então foi muito legal, assim. Tive bastante acesso a bastante tipos de perfis de investidores para até saber filtrar, né, que tipo de feedback agrega, que tipo de feedback não. E eles me convidaram para esse evento, mas você tem que se inscrever. Você tem que passar por um processo seletivo, né? Não é assim, qualquer pessoa, né? Então, ele te dá as oportunidades e você tem que ir atrás para conseguir. Mas eu não tenho dúvida do fato de eu já ter passado por uma aceleração do Sebrae, ter sido aprovada pelo Sebrae. Claro que isso ajuda, né? Porque você já teve um aprendizado ali de como melhorar a sua empresa e tal. Então, isso foi muito bom. E, além disso, eu também já tinha participado de alguns outros cursos do Sebrae. Eu ainda não participei do Empretec, eu quero muito, porque dizem muito bem do Empretec, muito, muito bem. Meu pai já fez o Empretec. Legal. Ele fala muito bem, mas é um curso pago, né? Então, eu tô esperando o momento certo. Eu acabei tendo que investir agora no MBA de ESG, porque eu gosto de estudar, gente, não tem jeito, é nerd, né? E aí eu preciso. Porque eu queria... Tem alguns conceitos que eu tava sentindo falta, então tive que investir nisso agora. Mas com certeza eu vou fazer Empretec, porque falam muito, muito bem. Boa. Então, fica a dica, pessoal, para quem estiver escutando. O Sebrae, além dessa parte de cursos de aceleração, tem vários projetos que, às vezes, eles dão incentivo assim, para você contratar uma ferramenta. Tem curso. A gente já recebeu gratuitamente consultorias financeiras, consultoria para entender melhor o nosso público, se estava encaixado para fazer validação. Você falou bastante sobre validação, né, de produto, eles ensinaram a gente várias coisas sobre isso. Então a gente já recebeu realmente muitas mentorias muito boas assim, do Sebrae. Acho que vale a pena aproveitar. Realmente. Depois do Sebrae eu fiz outras 2 acelerações totalmente diferentes. Assim. Uma foi o Founder Institute, que é uma aceleração que você paga um FII para participar, porque só 30% passa. É uma aceleração meio faca na caveira, assim, e muita gente desiste no meio do caminho. Mas eu consegui terminar, e foi muito bom para entender como funciona o mundo de startup que assim, quer se tornar grande, escalar, né, e conseguir investidores. Foi muito bom para o negócio, né? Foi bem no momento ali que eu consegui a aprovação do pessoal de continuar a coleção. E aí já surgiu outros clientes grandes de empresa. Então, meio que me preparou para entrar nesse Shark Tank aí, né? E depois no Microsoft Founders Hub. Também é outro tipo de aceleração, mas que te dá vários benefícios de tecnologia, que também é bem legal. Então, tem muita coisa, assim, nessa área de empreendedorismo, para você ter facilidades e aprender coisas mais rápido, né? Eu acho que a última coisa que você tem que fazer é encarar tudo sozinho, porque tem muita gente, né? E muita coisa para ajudar e você aprender mais rápido que você aprenderia sozinho durante muito tempo, né? Show de bola. Show de bola. Eu queria agora abordar um pouquinho sobre a parte de validação. Assim, eu acho que para o empreendedor, no geral, é muito importante ir lá conversar com os clientes, né? Essa etapa, assim, que muitas vezes a gente acredita muito no que a gente está vendendo e não está apto ali a parar e escutar todo mundo, toda a cadeira. Você falou bastante da parte
que você achava que eles iam querer aproveitar lá e não iam querer A te percepção doar, de mercado, Então, né? ter a percepção real, assim, do que está acontecendo, assim, do que as pessoas realmente precisam, do que elas estão dispostas a ceder ou não. Muito legal. Tipo, como que você vê essa etapa, assim, de validação? Como que foi para vocês? É que as pessoas, às vezes, elas ficam com vergonha de perguntar. É verdade, assim, é esquisito você perguntar para uma pessoa uma coisa que você acha que já sabe a resposta. Mas esse é o processo correto, porque se a gente não perguntar, fica tudo muito intangível. E antes do modelo da Ciclo, que eu tinha aquela outra ideia das máquinas, eu fiz participei de um evento, que também fica a recomendação, chama Startup Weekend. Ela foi lá no Cubo Itaú, era um fim de semana. Eu dei o pitch da minha ideia, na época era Recicla Fácil a ideia, a gente inventou o nome lá. O pessoal votou, foi uma das ideias votadas, a gente criou um grupinho, começou a validar naquele fim de semana. E aí a gente tinha que literalmente ir para a rua, ver as pessoas passando na rua. Posso fazer uma pergunta para você? Onde você joga fora seu lixo? Você colocaria numa máquina? Se fosse devolver moedas, você ia querer? Se fosse no shopping, você ia levar? Se fosse na sua casa, você ia levar? E foi nisso que a gente descobriu que a gente queria focar em vidro. A gente descobriu que o vidro, muita gente não manda para reciclagem. A galera guarda. A galera guarda em casa. Tipo, eu gosto de guardar meus palitinhos de geleia. Sei lá, um dia eu vou usar, um dia eu vou guardar comida. Às vezes eu vou doar para minha tia que faz geleia e ela bota a geleia lá e depois me devolve o pote com geleia. Sabe assim? E aí que a gente viu que, cara, talvez não faça muito sentido a gente focar só no vidro, né? Então, assim, houve uma série de discussões que a gente não teria se a gente não tivesse ido para a rua perguntar, né? E esse processo é desconfortável, mas tem que ser feito, porque senão você vai investir tempo, dinheiro numa coisa que só você acha que é uma oferta que não está validada, né? que não vai ter ninguém para comprar, né? Então, é muito importante essa parte de validação. Até hoje a gente está validando. Tudo que a gente tem de ideia, a gente faz um pouquinho e pergunta: você gostou? Você queria mais colorido, menos colorido? E a gente vai descobrindo o mercado, né? Muito legal. No nosso caso, a gente já usou várias vezes essa lógica, né, de perguntar, às vezes até com listas de e-mail, assim, alguns anos atrás, a gente perguntava, assim, para bastante gente que ela entrava na nossa lista ela baixou algum e-book, alguma coisa assim, e a gente começava a fazer perguntas e começava a entender melhor o público, como eles comunicavam e tal. E daí depois, para fazer novos conteúdos, novos materiais, a gente era muito mais assertivo, assim. Então dá para usar de várias formas, né? Realmente conversar sempre, né, com o público, entender, para você ter a noção real do que está acontecendo, assim, é uma etapa bem importante. Sim, percepção de valor também é muito importante entender o hábito, né, das pessoas, principalmente nessa área de sustentabilidade, que a gente quer provocar uma mudança de hábito. Não é simplesmente, você compraria isso ou não, você reaproveitaria um material que você ia jogar fora, sabe? É um processo muito diferente. Então, você tem que entender o que motiva a pessoa a fazer ou não alguma coisa, né? Simples. Aí foi o que a gente descobriu também nesse dia. Por facilidade, as pessoas não iam levar. Cultura brasileira, não. Cultura brasileira, assim, cara, eu tô com preguiça de erguer dessa cadeira aqui e jogar o lixo ali. Então, tem uma dificuldade de você conseguir apresentar uma solução sustentável só pelo sustentável. Infelizmente, né? Porque não precisaria de mais nada. Mas, então, a gente tinha que trazer alguma coisa a mais que fizesse as pessoas... Tá bom, vou fazer isso não pela sustentabilidade, mas porque o produto é da hora, né? O produto tem a minha história, né? Porque é bonito, porque só tem ele, não vai ter nenhum igual a ele. Né? Então, a gente começou a criar outros mecanismos, porque se for só por ser sustentável ou não, a gente, querendo ou não, tem algumas opções no mercado também. Mas não é, às vezes, a cara que você quer usar, né? Essa coisa da moda também. Às vezes, as pessoas têm que se identificar não só pelo propósito, mas também pelo design.
Então, a gente foi descobrindo muitas coisas nesse processo de validação. Por isso que é muito importante. E tem uma questão também que às vezes se conecta muito com a cultura da empresa, assim. Então, eu sou uma empresa, por exemplo, a gente atende algumas empresas de energia solar. Cara, então, energia solar, quem vende energia solar vende essa parte de, cara, você está sendo mais sustentável, você está produzindo sua própria energia, tem várias partes, mas essa parte sustentável para muitas pessoas, e é um dos argumentos que os próprios vendedores vão usar isso, assim, né? Sim. Então, para uma empresa de energia solar, talvez ter brindes que vêm de algo assim, se conecta muito com a filosofia deles já, assim, né? Então, para empresas que têm essa pegada assim, nossa, faz um sentido direto, assim, já, assim, acho que faz, para você ser coerente, assim, com a sua marca mesmo, assim, com o que você acredita e tal, acho que faz muito sentido, assim. Ainda mais empresas que fazem eventos, assim, né? Geralmente eles fazem eventos bem grandes. O setor de energia solar tem eventos gigantes Sim. mesmo. E aí, imagina, igual ela falou, tá aqui um pedacinho do evento para você, Não, né? até para sua equipe, gratificando tudo, assim, né? o palestrante. E tem brindes para a equipe, tem brindes para os clientes, para os melhores clientes, tem vários tipos de brindes, assim, né? Não, e a gente recebe brinde em tudo quanto é lugar, né? Se você for parar para pensar, é no evento que vai, é na empresa que participa, é do cliente que quer te mimar, é naquelas eco bags, né? Que eles colocam 1 milhão de coisas lá dentro. Então, tem um mercado de brinde muito grande, mas são poucos aqueles que você fala, cara, ganhei um negócio que você não sabe, que você vai falar para as pessoas, né? E é esse lugar que a gente quer estar. Cara, eu ganhei uma mochila feita de guarda-sol. Não, você não sabe. Do Rio de Janeiro, né? É muito legal isso. Então, a história do material faz toda a diferença no brinde. O sustentável acaba sendo uma consequência, né? A gente quer trazer essa história como diferencial também, porque eu acho que é onde a marca do cara vai, de fato, ser lembrada, né? E você acaba também dando visibilidade para os artesãos, né? Que fazem o material. Os artesãos, na verdade, eles ganham uma demanda que eles não tinham. Porque como não tinha um mercado... ainda está sendo, né, aquecido o mercado de upcycling, meio que eles vão pela demanda. O que as pessoas estão pedindo? Estão pedindo necessário aqui de tecido novo? Ele vai fazer necessário de tecido novo. A partir do momento que a gente começa a trazer demanda de materiais que, em vez dele comprar, né, ele pode ressignificar um material. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas ele pode usar a criatividade dele para recuperar. Para ele é uma alegria, porque ele usa a parte criativa, né, do trabalho dele. Na nossa curadoria, a gente trabalha muito com perfil de artista. Eu gosto de chamar eles de artista. Muita gente gosta de chamar de artesão. Mas é por conta disso. Eu acho que o artesão artista, ele tem essa pegada do tipo... que nem aqui era um logo, né? Eu vou pegar só uma parte do logo para descaracterizar, mas ainda assim ficar da hora. E pegar sabe assim, vou colocar a parte estampada aqui, não aqui, porque visualmente vai ficar mais legal. Então, essa visão, você não consegue fazer tanto com um tecido novo, porque vai ser tudo igual. Perde um pouco o brilho, né? Então, é muito legal, assim. Claro, dá muito mais trabalho, a gente tem que pagar muito mais do que pagaria no mundo fast fashion, sim, mas vale a pena, né? Eles se sentem muito orgulhosos em trabalhar com sustentabilidade. Mas é isso, esse é o desafio, é tentar trazer demanda o suficiente para eles só fazerem isso, né? É isso que a gente tenta fazer, para agregar também para eles, né? E a ideia é crescer ainda mais essa rede de parceiros artistas? Como que é? Sim. Ainda existe essa captação de artistas? Ou você já tem uma rede de colaboradores certinho? A gente tem 20 pessoas que estão bem atuantes, assim, entre São Paulo e Rio. Tem uma pessoa aqui do Sul, mas a gente não tem muitos clientes do Sul ainda. A gente tem trabalhado mais naquela região. E aí, a gente acaba tentando entrar num equilíbrio ainda de oferta e demanda para, então, conseguir escalar e desenvolver novos entrantes. Então, vira e mexe, a gente tem pessoas novas na rede. Normalmente, idealmente, pessoas com habilidades diferentes das atuais, porque a gente consegue trazer um portfólio diferente e atuar com novos resíduos. Que nem a pessoa que faz a mochila é diferente da pessoa que vai fazer
trabalhar bola de vôlei, de basquete, de qualquer coisa. É outro material, né? Então, tem que ter habilidades diferentes, por isso que a gente tem que estar sempre procurando. Mas a gente vai conseguir escalar muito mais quando a gente conseguir mais projetos recorrentes com essas empresas. Então, ano passado a gente tem uma carteira, esse ano a gente espera repetir tudo e ganhar mais clientes para começar a criar uma receita recorrente, né? Que é o objetivo de toda empresa. Né? Todo empreendedor busca isso, né? Senão fica uma coisa muito pontual. Provavelmente tem uma questão de datas comemorativas, assim, não sei, porque tem datas assim que empresas, final de ano é uma data que geralmente empresas dão muitos brindes para colaboradores, por exemplo. Sim. Tem diversas datas assim especiais, assim, né? Tem. É que tem coisa que dá para planejar antes, né? Normalmente eles têm um budget aprovado no final do ano passado para gastar no ano seguinte. Uhum. Então, esse relacionamento começa a ter um certo planejamento, né? Dificilmente é uma coisa do nada, assim. Nossa, conheci você hoje e vou comprar amanhã. Teve uma vez que isso aconteceu, foi tipo uma decisão de uma semana, foi a mais rápida que teve, porque ele tava com uma RFP aberta para comprar mochilas pro grupo de jovens aprendizes. E a gente estava fazendo um curso junto. E eu apresentei meu projeto, tal, um curso de SG. E ele falou, cara, que legal, você não quer se inscrever lá para a RFP? Porque a gente está buscando mochilas e faz todo sentido ser mochilas sustentáveis. Ah, tá bom. Em uma semana a gente fechou o negócio, porque para ele fazia muito mais sentido comprar uma mochila que ele vai mostrar para aquele jovem aprendiz que, olha, a gente se preocupa com sustentabilidade. E, no caso, a gente fez uma campanha de calça jeans na empresa. Então, ó, as calças jeans da equipe estão aqui. Ah, eu até trouxe a mochila. Então, o jovem aprendiz, eu trouxe a pilota, né, que a gente fez para eles. Aqui. Ah, que legal. Ficou uma mochila de calça jeans. E aí, o que a gente desenvolveu com eles vamos fazer uma campanha de calça jeans? Vamos. Aí o gerente, o trabalhador, todo mundo foi lá, colocou material, a gente juntou com os nossos também. E aí fez uma mochila para o jovem aprendiz. Que legal. A empresa inteira ajudou a fazer essa mochila, traz o valor sustentável e o social, porque quem faz são artistas, artesãos que precisam de reconhecimento. E nesse caso foram duas, porque a gente fez o bordado, né? E a composição da mochila. E fez o estojinho também. Então, cara, foi uma decisão super rápida, mas porque ele viu o valor na história, né? Não era mais uma mochila, era uma lição. Era um exemplo do que ele espera do cara dentro da empresa, né? Isso é muito da hora. Com certeza impacta muito, né? O jovem aprendiz, caraca, tem parte das pessoas que vão me ensinar aqui, né? É quase uma honraria aí. Eu ia ficar muito feliz em receber algo assim. Amanda, vamos falar um pouco de ideias, dar ideias para as pessoas, de brindes, de presentes. Então, você que tem uma empresa e quer surpreender o seu cliente, o seu colaborador, a sua esposa, alguma coisa assim. Então, tipo assim, vamos colocar ideias no geral, assim, sabe? Eu já pesquisei bastante, assim, sabe? A gente com clientes e tal. O que dá pra, tipo, surpreender o cliente deles, assim, ou o nosso cliente, assim. O que seria de possibilidades? Vamos listar algumas ideias. O que vocês já fizeram de legal. Vamos começar, tipo, a citar algumas coisas, assim. Tá bem. Bom, já dei bastante exemplo de mochila, né? Eu falei do exemplo do Flamengo. A gente tem agora uma linha... Aquele do Flamengo era o quê? Assim, era uma bolsinha... É um banner feito de banner. Mas assim, tipo, você vai dar para guardar alguma necessaire, tipo uma necessaire. Assim. Nesse caso aqui era uma necessaire. Eles fizeram o seguinte, ó, para você adotar uma criança no Natal, como incentivo, todo mundo que adotar uma criança no Natal vai ganhar uma bolsinha feita de banner dos jogos, né, com a pulseirinha aqui desse jogo aqui, que acho que nem foi um resultado muito bom, mas tudo bem. A gente releva essa parte. Essa aqui foi a piloto, porque nas outras a gente até cortou a data do jogo para não remeter a parte ruim, né? Mas essa ideia da pessoa ter uma coisa que estava lá no jogo, né? No suor ali, né? Nos altos e baixos, né? Com o time.
E incentivar as pessoas a adotarem crianças no Natal. Então, foi um projeto bem legal, que foi bacana. Tem uma empresa que ressignificou toalhas, né? Era um salão de cabeleireiro, mas podem ser hotéis, até, né, empresas que, sei lá, tem alguma coisa de academia, que tem hotel, não sei, toalhas e tal. Às vezes fica manchada ou rasga, não tem o que fazer. A gente fez um tie-dye nelas e fez algumas caixas organizadoras, né? E a empresa, ela colocou um kit dentro de shampoo, condicionador, sabe assim? Como era um salão de beleza, né? Fazia total sentido, Então, também foi legal, porque vai a toalha com o logo do salão, né? Pô, é uma coisa que é bem pessoal, né? Tipo, pô, essa toalha tava lá no salão. Em vez deles jogarem fora, né? Porque às vezes tem que trocar. A gente também tá agora para executivos, uma linha muito legal de câmeras e pneus de bike. Então, às vezes, fura o pneu, né? A câmera troca direto, né? Uhum. Então, você consegue fazer pulseiras, que pulseira, homem, mulher, todo mundo usa, né? Uhum. E fica muito bonita. Então, é um presente legal, porque você consegue colocar no fecho, né? Escrito o nome da pessoa, né? Ou o nome da empresa, né? Então, é bacana, porque tem muito executivo que gosta de correr, de bike, né? Que é bem Sim. fitness. Coisas com uniforme também é legal, porque dá para fazer muita coisa com tecido, né? Agora, a gente também, para uma indústria de automotiva, a gente fez uns lixinhos de carro Assim. Uhum. feito de banner. Fica bonitinho e você evita mais lixo, porque em vez de você ficar pegando aquele de TNT, você sempre reutiliza o mesmo. Então, você evita... Provavelmente a qualidade fica bem melhor também. Bem melhor. Dura a vida inteira. Você reaproveita, né? Você depois joga fora, facinho de lavar e fica... é uma coisa que, se ficar bem legal, o cliente, a pessoa que você vai dar, provavelmente vai usar muito, né? Vai ficar olhando todo dia quase ali. Usa o dia inteiro, exato. Tem alguns exemplos também de transformação no site da Ciclo, né? Que dá pra ver o antes e depois, né? Se dá pra colocar aí na tela. Ô, Luiz, coloca aí pra gente dar uma olhada. Puder. Eu gostei desse teu copo aqui. Ele é um copo que é pequenininho e que você... Esse aqui é de outra marca, eu vou até fazer propaganda deles. Chama Silicup. É um copo que você leva na bolsa. Como vocês falaram assim, vai ter água, vai ter café. Eu falei, se tiver copo plástico, eu já uso um copo aproveitado. E aí a gente usa o copo e guarda na bolsa, sabe? Que legal. Fica bem fácil de levar. É algo diferente. É legal. Mas não é da Ciclo, não. Não, mas aqui é para dar ideias no geral. Todo mundo que tá nesse meio, a gente usa tudo, assim. Então, a gente fez também esse daqui é do Flamengo, né, que eu comentei. Esse aqui eu não comentei, que também é bem legal. A gente fez uma homenagem para a diretoria do Corinthians com as bolinhas de tênis do campeonato, que iam ser jogadas fora. Porque bolinha de tênis também, cara, depois que usou um pouco ali, os profissionais já não usam mais, né? Então, você vai caindo, às vezes, do degree da escolinha, né? E até acabar. E aquilo não tem reciclagem, também vai parar no lixo. Então, a gente, para incentivar, né? Trazer essa questão afetiva também, a gente fez essa homenagem com o artista, que fez essa base de madeira. O aço também foi garimpado no ferro velho. E a gente usou as bolinhas do campeonato, que foi feito lá dentro do Corinthians, né? Para homenagear a diretoria. Então, é legal também, porque às vezes a gente vê muita homenagem com plástico, né? Aquelas coisinhas feinhas, né? Vamos ser sinceros, falar. Coisa que você deixa dentro de uma gaveta para ninguém ver. Mas quando é um negócio legal assim, né, você quer mostrar. E traz a coisa da sustentabilidade, do afetivo, né? Então, foi um projeto bem legal também. Muita empresa quer reconhecer, né? O melhor vendedor, o melhor não sei o quê. E isso aí é o tipo de coisa que dá para fazer N versões. É criatividade na veia, né? Falando de tênis, assim, se você for num evento de tênis, ter uma bolinha daquele evento é muito legal, né? Também. É bem legal. Algo que veio da bolinha. É fantástico, porque aqui
nessa aba de transformações, a gente tem várias histórias. Até se clicar aqui em todas as transformações, vai ver várias coisas. Essa daqui foi uma outra empresa que estava desenvolvendo um evento sustentável. Ela falou, cara, se eu estou fazendo um evento sustentável, eu não vou comprar um uniforme fast fashion, né? Vamos tentar fazer um uniforme aqui para equipe sustentável. A gente garimpou os retalhos com uma galera artesã que até pega esses retalhos, né, do Brás mesmo, porque no Brás o pessoal joga fora sem dó, né? Uhum. E tem umas mulheres que elas recuperam esses retalhos e elas trocam entre si, né, para fazer roupa para a família, não sei o quê. É uma montanha de material. E aí a gente comprou delas uma parte e trocou outras no banco de tecido, que é bem legal. Tem um banco de troca de tecidos que a gente consegue fazer isso também. E desenvolveu os uniformes para elas, de retalhos, mas que deu para ficar homogêneo, assim, né? Padrão. Também foi bem legal. E aí tem várias histórias, assim. Essa mãe aqui mudou de Brasília para Paraíba. E aí os filhos estavam, estamos saindo da escola, tal, adoro minha escola, não quero ir embora, tal. Ela pegou os uniformes, fez 2 mochilinhas e deu de presente para os filhos lembrarem da escola anterior. Que legal. Legal, Muito né? criativo. Para as crianças. Essa daqui é uma roupa da filha, que na verdade sou eu. Esse meu rostinho. Que um dos testes, essa era uma roupa de criança, e eu fiz, já tava curta, né? Aí eu fiz uma roupinha pra minha irmãzinha Jade, que é uma maltês. E o que sobrou, a gente fez uma boneca. Eu fiz uma boneca igual a minha mãe. E dei pra ela de Dia das Mães. Aí ficou uma boneca com a jaquetinha amarela. Coincidência, minha mãe tem um blazer amarelo também. Então, ficou muito parecido, ela adorou. Que mais? Tem muita história. Tem uma parte de toalhas, né? As toalhas que eu comentei, né? Ali das... Cara, roupinha pra cachorro é uma coisa legal também, né? Roupinha pra cachorro. Nossa, você sabe que uma pessoa tem um cachorro muito especial pra ela e tal, é uma coisa legal de dar alguma coisa. É muito, porque às vezes rasga, né? O próprio cachorro às vezes estraga. Aí... Geralmente é o próprio cachorro que estraga a roupinha mesmo. Ou a almofada, né? E aí a gente consegue transformar em roupinha pra ele. A gente tem até parceria com um pet shop aqui não, né? Lá em São Paulo. E a gente vende umas roupinhas pra cachorro de retalho. Fica bem legal. Então é um mercado bacana também de trazer sustentabilidade. Agora a gente está fazendo com um projeto aí de fazer mais capas de chuva para cachorro sustentável. A gente está para receber aí um material que eu acho que vai dar certo. Aí se der certo vai ficar legal, porque aí é uma capa de cachorro de chuva, né, com material reaproveitado, também vai ficar legal. Sim. Tem uma coisa que a gente já deu para alguns clientes que eu achei legal, é aquelas eco bags, assim, uma mala que você usa bastante que no evento você vai usar, mas que no dia a dia você usa bastante para levar compras, assim, né? Então você deixa no carro lá no porta-mala, que quando você chega no mercado e tal, é bem interessante. Lá em cima, acho que é um dos primeiros, essa empresa aqui, que não está na imagem, mas se você clicar no Ver Mais, que é dessa bolsa na primeira aqui, do meio, Luiz. Isso. Que é essa bolsa aqui, só que eles não queriam dar a mochila sem uma embalagem, né? Então, o que a gente fez? A gente fez essa bolsinha aqui, feita com os uniformes, as camisetas de evento, às vezes sobra, muda o logo, tem que jogar fora. Aí a gente reaproveitou os uniformes da empresa para fazer embalagem. E, cara, teve gente que falou, eu vou usar muito essa daqui, queria tanto essa, assim, também, para usar no dia a dia, levar pra praia. Porque fica bonitinho, né? E é muito útil no dia a dia você ter uma eco bag, assim, também. O que eu não gosto de fazer é aquelas eco bags muito pequenininhas que não cabe nem um Não cabe chinelo. nem o celular, né? O que a gente fez era enorme, realmente enorme. Eu acho que cabe muita... A gente até no evento teve que usar para levar vários litros de água, assim, para um lado para o outro. E realmente é muito forte, bem legal. Tem que ser uma coisa útil depois. Exatamente. Essa é a ideia. Fica acho legal que boné também é uma coisa legal de dar para alguns clientes. Eu já vi, o pessoal gosta bastante e usa bastante, assim. Às vezes um boné que fique bonito, né? Boné a gente ainda nunca fez, pra ser sincera. A gente precisa fazer. É mais fácil
encontrar artesão que faz bucket. Sabe aquele chapéuzinho assim que você vira? Como se fosse de... A gente que mora na praia usa bastante, né? Também fica legal. Mas boné a gente ainda não fez. Mas tem bastante coisa, assim. E a gente tem uma linha de presentes também, de brindes. Se puder voltar lá pro início. A gente tem dentro aqui no eShop, né? Tem uma área que é só de produtos de pronta entrega. Então, são produtos que a gente pode fazer independente dos resíduos da pessoa, porque a gente descobriu isso, né? Muita gente, às vezes, não tem o resíduo, mas quer comprar um produto sustentável. E aí? Então, aqui tem algumas divisões, mas até aqui dentro de casa, a gente tem uma linha de produtos feitos de papel reciclado, mas acaba virando um papel mais durinho, né? Então, aqui na decoração, tem várias coisas legais, né? Mas... Aqui na decoração, a gente tem, tá vendo, revestimento, esses vasos que também bonitos. Esses vasinhos aqui para plantar cacto, também é legal. Assim, como um presente, né, de fim de ano. Os bonecos de bolinha ali. Tem, para criança. Puff de bolinha. Puff de bolinha, Na época que a gente fez participou lá do Festival do Corinthians. Porta-copos é um negócio legal, a gente usa bastante porta-copos aqui. É uma coisa bem interessante também. Também. Dá para colocar o logo da empresa, né? Dá para fazer do retalho de tecido, né? Ou dá para fazer com os uniformes, né? Da empresa. Dá para usar bastante coisa, reaproveitar. Tem uma outra coisa que eu acho interessante, assim, não sei se vocês já fizeram, mas é mousepad. Que é uma coisa que se você dá pra pessoa e a pessoa trabalha sempre no computador, ela vai ficar olhando sempre também, assim, uma lembrança legal. Mousepad, a gente ainda não descobriu como fazer aquela película deslizante, né? Porque aquilo ali é sintético. É bem complexo pra fazer reciclagem. É porque o sensor precisa entender, né? Por isso. Tem um material específico que fica mais funcional. E aí a gente ainda não tem um material ideal para substituir. Mas a gente vai descobrindo conforme os testes, né? testes e as demandas vão surgindo, assim. A gente também achou que, por exemplo, papel não dava, bolinha não dava. E aí a gente vai fazendo por demanda, assim. Como a gente tem uma rede muito criativa, é muito legal. Porque qualquer coisa que cai, é só dar a mão deles, que eles, cara, surgem muita ideia, assim. É muito legal. Então, isso é uma vantagem, né, também, desenvolver coisas que a gente nem sabe o que poderia ser baseado no resíduo, né? Show de bola. Então, se eu sou uma empresa que tem um evento e vai sobrar bastante coisa e gostaria de fazer algo com essas coisas, eu poderia entrar em contato com vocês. Sim, podem entrar em contato com a gente tem uma abinha ali de WhatsApp, que quem cai lá na Érica do nosso atendimento, ou a gente também tem na parte de contatos. Tem até uma abinha lá em cima, ou lá embaixo também, com os nossos números, e-mails. Então é só entrar em contato e a gente desenvolve um projeto com a empresa. Os artesãos também que querem participar mandam um e-mail pra gente para apresentar o trabalho deles. É feito uma dúvida. Eu vou fazer um evento e aí é feito um briefing de ideias. Como que funciona isso? Eu tenho uma empresa aqui, meu evento vai terminar amanhã. Eu não preciso me preocupar na retirada dos resíduos? Ou vocês vão até o local? Como que é essa logística? A gente depende do local, né? A gente tem alguns parceiros que já estão acostumados a fazer coleta. Então, eles podem ir lá, retirar todo o reciclável e o material que a gente vai reaproveitar para os produtos, né? Se for uma coisa pontual, ou a gente pede para entregar, se eles puderem, no ateliê, ou a gente vai lá buscar, depende muito da situação. Por doação, se a gente não tiver um projeto que a gente sabe que vai reaproveitar, a gente acaba não recebendo. Porque senão ia ficar estocado em um lugar, acaba ficando estocado no nosso ateliê, não muda muita coisa. Então, assim, banner a gente ainda recebe, porque a gente usa como forro da coleção Guarda-Sol. A gente recebe quando é tecido de alta qualidade, porque a gente sabe que vai reaproveitar nesses projetos de retalho. A gente recebe guarda-sol sempre, que é a nossa saída mais constante. Mas aí, o que não for
para isso, a gente pega o material para desenvolver um produto para a própria empresa que está oferecendo o material. Porque aí é a história dela, né? É uma coisa que ia ser jogado fora, mas agora vai ser reaproveitado para fazer uma coisa muito legal. Exato. E aí eles passam um briefing. Tipo, olha, a gente quer dar um presente... às vezes passa um target de valor, a gente tem essa ideia, né? A equipe de marketing normalmente não vem com uma ideia pré-formatada, né? E aí a gente faz um piloto, eles aprovam e... E hoje existe esse ponto de coleta? Por exemplo, eu tenho lá vários jeans que eu não tenho interesse, eu quero doar, quero ver esse meu jeans na mão de outra pessoa. Existe esse ponto que eu posso ir lá e deixar os jeans? E hoje é muito manual, né? Hoje a gente tem vários ateliês espalhados. Então, por exemplo, aqui no Sul tem vários que a gente conhece que poderia pegar. Então, quem entra em contato, a gente já faz essa ponte, que a gente sabe que recebe doação, porque jeans é ótimo para receber doação, a gente sempre aceita também. Mas ainda é muito manual esse processo. Não existe uma PEV pública específica para materiais de upcycling. A gente sabe que, por exemplo, a Renner, a C&A, tem algumas lojas grandes de departamento que têm já projetos de logística reversa, você pode deixar a roupa lá. Mas também são algumas unidades, também tem que ver certinho. Por exemplo, a Phuket, ela tem um projeto legal que você consegue colocar a meia rasgada lá, ou a meia sem par. Uhum. Vocês sabiam disso? Não sabia. Chama Meias do Bem. Porque meia é aquela coisa, você não tem que fazer com a meia rasgada, né? E a gente também nem recebe meia, porque vai fazer o quê com uma meia, um par de meia, né? Então, eles recebem essas meias e aí eles fazem cobertores para doar no fim de ano para quem precisa. Então, às vezes, tem umas empresas que conseguem receber. A Almi também é uma loja de sapato lá em São Paulo, recebe qualquer tipo de sapato, que seria, tá rasgado e tal, não sei o quê. Você deixa o sapato lá, ela garante a reciclagem e você ganha um cupom de desconto na compra de um produto deles. Então, tem muita empresa com loja física que consegue captar alguns materiais. Como a gente não tem loja física própria, né? A gente tem parceiros, que nem aquele pet shop que eu comentei lá em São Paulo, da Happy Dog. A gente tem uma loja colaborativa que a gente participa em Pinheiros. E a gente tem as lojas da Star Point, que é uma loja de surfwear, né? Skatista, que compra a nossa coleção de guarda-sol para vender lá. Mas eles ainda não coletam. A gente está tentando convencer a fazer alguns pontos aí de coleta públicos, né? Mas aí precisa ter uma escala já que consiga comportar, né? Sim. Então é uma coisa que vocês estão desenvolvendo com parceiros hoje ainda. Sim. Legal. Mas com certeza vai evoluir bastante. Vai sim. Com a demanda aí. Depois do podcast sair no ar, então... Não, com certeza, né? O pessoal vai ficar muito mais conscientizado e vai querer participar, colaborar, vai surgir várias ideias. Veio várias ideias mesmo. Eu acho que faz muito sentido para várias empresas, assim. Eu acho que várias empresas vão aderir, com certeza, né? Legal. Espero também. Muito legal, Amanda. Então, muito obrigado por ter participado desse podcast com a gente. Eu gostei bastante, foi muito legal. Eu aprendi bastante coisa e vi várias oportunidades. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. E fala um pouquinho onde as pessoas podem encontrar, né? Então, tem a ciclo.com.br. Isso. E a gente tem várias redes sociais. A que a gente mais interage é no Instagram, @ciclooficial. Mas a gente tem também TikTok, Ciclooficial, Facebook, Ciclooficial, Twitter. O Twitter é o que a gente menos usa, mas eu ainda tenho planos pro Twitter. E o YouTube também a gente tem um canal, acho que só tem uns 2 ou 3 vídeos mais institucionais, mas quem sabe a gente também cresce lá. Aqui a gente tem alguns links, né, direto para as nossas páginas principais. Mas o WhatsApp, tanto o WhatsApp das redes sociais vai para mim e o WhatsApp do site vai para a Érica. E aí a gente divide aí a operação de atendimento. Muito legal. Então, de novo, muito obrigado. Foi muito top mesmo, aprendi muita coisa, tô a cabeça cheia de ideias. Acredito que as empresas que acompanham a gente também, quando forem pensar em brindes, vão ter uma nova abordagem sobre isso. Com certeza a gente vai conversar, vai surgir várias parcerias isso. aí, com Ainda certeza. mais empresas que fazem eventos, né, mano?
Ah, legal. Obrigada, gente, por me chamar, por dar a oportunidade aqui para explicar um pouquinho sobre a Ciclo e esse mundo de sustentabilidade. E bora ciclar. Bora. É isso aí. Valeu então, pessoal. Até o próximo vídeo e grande abraço.